Olha, fugiu o nome dele aqui. Metade dos brasileiros, o responsável pela Quest, o cientista político... É o Felipe Nunes. Felipe Nunes. Eu tô com outro nome na cabeça. Ai, Jesus. Metade dos brasileiros consideram que seria justo prender o ex-presidente Jair Bolsonaro em meio às investigações da Polícia Federal sobre a articulação de um golpe de Estado. Então, 50% dos entrevistados pela Quest, do Felipe Nunes, acham correto prender o ex-presidente Jair Bolsonaro já, em meio às investigações da Polícia Federal sobre a articulação de um golpe de Estado. 39% consideram que seria injusto. 10% não souberam ou não responderam. Os dados foram coletados pela Quest entre os dias 25 e 27 de fevereiro, um levantamento feito com 2.000 pessoas, entrevistas presenciais, que mediu a percepção dos brasileiros sobre o ato realizado por aliados do ex-presidente na Avenida Paulista, com a participação do ex-presidente na Avenida Paulista. Mesmo 1 em cada 10 eleitores que dizem ter votado em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 concorda que seria justo ele ser detido. Ou seja, de cada 10 entrevistados, 5 acham que seria justo ele ser preso, 4 acham que não, agora, arredondando. Dos que votaram no Bolsonaro, de 10, 1 acha justo ele ir para a cadeia. 82% rejeitam a prisão. Entre os eleitores de Lula, naturalmente o resultado é o inverso, dá 8-2. De acordo com o levantamento, 8-2. De acordo com o levantamento, aqueles que consideram que Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, como ele e alguns de seus apoiadores argumentam com frequência, são 39%. Por outro lado, 53% dos brasileiros dizem que isso não está acontecendo. 7% não souberam ou não responderam. A suposta perseguição jurídica foi um dos motes dos discursos na Avenida Paulista agora no domingo. A Quest também questionou brasileiros se eles acham que Bolsonaro participou ou não de um plano de golpe de Estado. Os que acham que sim, 47%. 40% acham que não. Os outros 13% não souberam ou não responderam. Entre os eleitores de Lula, claro, os números são bem diferentes. Para 51% dos brasileiros, a justiça acertou em tornar Bolsonaro inelegível. 40% acham que a justiça errou. Ele está inelegível por causa daquela reunião com os embaixadores lá em agosto de 2022. A manifestação foi considerada grande por 68% dos brasileiros, média por 20%, pequena por 6%. Pequena não foi, né? Ali também aí é brigar com o fato, né? É, exatamente. É forçar a barra. Né? Aí é brigar com a imagem, né? Mas tem um longo processo até lá, né, Elaine? Sim, sim. Uma eventual prisão. Primeiro preciso formar a culpa, garantir a ele o direito de se defender e tudo mais. É a história. Opinião, todo mundo pode ter a sua, né? Agora, o que vai torná-lo réu e condenar vão ser as provas trazidas nos autos que nenhum de nós, réis mortais, temos acesso, né? Algumas sim, né? A imagem da reunião de julho de 2022. Exato. Não, mas assim... A declaração dele de que estado de sítio não é inconstitucional. Como é que você vai dar um golpe, é o argumento dele, como é que você vai dar um golpe com algo que está previsto na Constituição? Só faltou ele dizer que para aquilo ser disparado, está previsto na Constituição, não é? Você sabe melhor que eu, nossa nobre doutora aqui. Mas para dar o pontapé no estado de sítio ou no estado de defesa, você precisa ter condições muito específicas. Claro. Que... Você não acorda e fala, opa, vamos tirar... Vou deixar pronto aqui já. Os tanques da garagem que hoje nós vamos vou deixar pronto aqui já, porque está parecendo que talvez eu precise, né? Não, a condição na avaliação dele era uma eleição que ele perdeu numa suposta fraude que ele jamais passou perto de provar, né? Sim. Me parece que é isso que ele iria argumentar para eventualmente decretar estado de sítio e mandar prender o Alexandre de Moraes. Não, e de fato, eu sou da corrente que acha que, de fato, desculpa, existiram sim atos preparatórios para um golpe de Estado, tá claro isso. A gente sabe, por fontes, que de fato ele cogitou essa possibilidade, consultou as Forças Armadas sobre isso e graças ao comandante-geral
do Exército e da Aeronáutica que a gente não teve o famoso golpe, né? Porque se as Forças Armadas como um todo tivessem embarcado nessa história, a gente teria. Agora, acho muito estranho e me preocupa, por mais que você seja um bolsonarista, que você seja afeito às ideias dele, existe um limite das coisas. Você ultrapassar esse limite, você não pode ter num político alguém que você idolatra tanto que você fecha os olhos para uma questão muito importante, que é a nossa liberdade, a nossa democracia. O sujeito atentou contra a nossa democracia. Ah, mas o outro sei lá, que eles costumam falar ladrão, o outro quer transformar isso aqui numa Venezuela. Bom, até agora, graças a Deus, ele não transformou numa Venezuela, estamos longe de ver isso. E se ele era ou não ladrão, ele passou por um processo legal na justiça, que comprovaria ou não, e ficou preso no tempo. Se em algum momento a gente esteve perto de virar Venezuela, foi nesse episódio do fim do governo Bolsonaro. O Lula respondeu, não fugiu, não foi para Disney, né, e ficou preso. Bolsonaro queria sim dar um golpe. Queria sim. Agora a discussão o que ele fez são atos preparatórios ou não? Eu sou da linha radical que acha que sim, porque que nem você falou, ninguém acorda e fala, vamos tirar agora da garagem os tanques e vamos dar um golpe. Não, é uma coisa que você precisa fazer isso com calma, você precisa juntar as Forças Armadas, você precisa questionar os seus pares, e ele fez tudo isso. Tudo isso ele fez porque ele não concordou com o resultado das eleições, como você bem pontuou, criou uma fake news de que fora forjada as urnas, mas nunca provou isso, pediu para as Forças Armadas acompanhar as eleições. As Forças Armadas também, por fontes, eu sei que não conseguiram encontrar nada de errado, né? Para não dizer nada 100% de errado, se falhasse uma urna XPTO ia trocar, mas nada que gerasse algum problema ou algum efeito no resultado final. E a gente sabe, você está falando de idade, né? Pela minha idade eu posso contar. Quando a gente tinha o voto manual, era muito mais fácil dele ser forjado, porque eu mesma fui fiscal de partido, de ficar lá vendo. Aquela contagem era insana, né? Ali para ter erro manual, né? Humano, era muito fácil. Agora, esse ponto que você colocou, que eu concordo totalmente, é que essa frase, democracia é inegociável. Exato. Isso não tem negociação. Isso, assim, é o que você falou, tem uma barreira para a discussão política. A gente não pode ultrapassar a barreira da democracia, né? Isso me preocupa também nos discursos. Uma coisa, como você falou, é defender algumas ideias, né? Outra coisa é você apoiar um ato para ferir a democracia. Isso é muito grave do ponto de vista humano, social, de direito, né? Econômico. E eu acho que no final das contas, tudo isso que aconteceu e, enfim, e outros movimentos também que a gente vem acompanhando na própria economia, o lado bom é que a gente vê que as instituições funcionaram, né? As instituições democráticas estão funcionando, apesar de várias tentativas de interferências ou intervenções. Então, isso também mostra a maturidade, né, de um país que é uma democracia jovem, né, como o Brasil. Sim. E se a gente for olhar, né, para um lado positivo disso tudo, é a gente ter conseguido perceber que há instituição democrática que resiste a pressões que, infelizmente, como você está colocando, acontecem, né? Sim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.